Nesse vídeo eu vou te ensinar a como corrigir a gama de cores desse display, como calibrar as cores dele. Esse daqui é um display TFT com tela IPS de 3 polegadas e meia, resolução 480 por 320, e ele usa esse controlador ID 9488. E aí eu comprei ele no AliExpress, né? Tem uns 2 anos mais ou menos. Nesse anúncio aqui que eu comprei, ó. Esse modelo ID 9488 sem touchscreen, desse anúncio aqui, ó. Por acaso alguém se interessar a comprar, já faz uns 2 anos que eu comprei e o anúncio continua lá e tem boas vendas, ó. Então é uma coisa que eu já estou testando há pelo menos 1 ano e meio que estou usando ele direto. Eu recomendo. Então, voltando ao assunto, um detalhe, aqui no anúncio ele só menciona o controlador do display. Tem tanto com o controlador 9486 quanto com o 9488, o meu é 88. Só que ele não menciona o modelo. Aí, de tanto fuçar na internet, eu descobri o modelo dele exato, ó. O modelo dele é MSP3521. Então, quando você for procurar algum material para ele, alguma informação dele na internet, digita esse MSP3521 que você encontra bem mais fácil, porque é o modelo exato dele, né? Deixa eu fechar aqui. Então, vamos lá. Qual que é o problema de cor que eu percebi ao longo do tempo? Eu tenho essa imagem aqui no computador, que estou arrastando aqui, e eu carreguei ela no display, uma imagem JPG. Eu estou usando a biblioteca TFT e SPI desse usuário Budimir lá no GitHub. A biblioteca, a página é essa daqui, ó. Dentre todas as bibliotecas que eu testei, essa daqui é a mais completa e a única que realmente se dá bem com esse display aqui. E eu não vejo por que usar outra. Eu desconheço outra que seja tão completa igual essa daqui. Só que tem um probleminha. Essa biblioteca, a configuração dela para esse display exato aqui, quando ela vai configurar a gama de cores do display, ele não configurou para esse modelo aqui, não ficou legal a gama de cores que o autor da biblioteca configurou. Eu acho que ele não pegou do datasheet do controlador e os parâmetros, né? E também pode ser que ele testou numa tela que é diferente dessa aqui, né? Então para essa tela acaba não ficando legal. Para comparar, eu carreguei essa imagem, olha a diferença nessa esfera amarela. No computador ela é bem amarela, chega a ficar laranja aqui, né? Agora quando ela é mostrada no display, ó, ela fica meio esbranquiçada, bem desbotada. O solzinho aqui também, que é bem amarelo aqui fica desbotado. E ela tende um pouco pro rosa. Dá a impressão que ele está com cores frias, né? A imagem original ela tem cor mais quente, tendendo pro amarelo, vermelho e tal. E aqui ela tende um pouco meio pro azul, pro rosa. E esse é um dos problemas. Outro problema é que ele não consegue, com essa calibração de cor que veio na biblioteca, ele não consegue exibir direito cores bem escuras. Pode ver que aqui, ó, onde eu estou passando o mouse, tem uma sombra bem escura. Chega num ponto aqui embaixo, ela se funde com essa faixa preta da imagem. Eu deixei essa faixa preta de propósito para mostrar essa discrepância. Aqui você pode ver que nem dá para ver direito onde termina a imagem e onde começa a faixa preta aqui, porque ela basicamente é a mesma cor. Agora no display não, com essa configuração de cor, não. Olha como está super claro aqui, ó. Nesse ponto que eu estou com o mouse em cima, ele está escuro porque ele é preto puro. Então, se você mandar exibir a cor preta, que é o hexadecimal 000, aí realmente ele exibe. Mas qualquer coisa, um tom acima disso, ele já não exibe. Ele já exibe super claro. Aqui, que era para ser um cinza super escuro, ele fica esse azul claro aqui. Ele joga algumas aberrações verdes. Mas isso tudo aqui não é problema do display. É isso que eu quero frisar nesse vídeo. É o problema de configuração de gama de cor que a biblioteca está fazendo errado.
E aí nesse vídeo eu vou explicar como corrigir isso daí, corrigir 100%. Então aqui já deu para entender. Sobre esse tema aqui, ó, se você for lá na página do GitHub da biblioteca, do TFT-SPI, você vem aqui onde o pessoal relata os problemas, vai ter um tópico meu lá, que eu relatei esse problema aí também. Aqui, ó. Esse tópico aqui foi eu que criei, que mostrando essas mesmas imagens. E lá eu mostro essa imagem original e eu mostro um teste que eu fiz com outro display pequeno. Deixa eu ver se está aqui no meu computador, que pelo computador dá para ver melhor. Aqui, ó. Deixa eu aumentar a imagem. Como que eu fiz esse teste? Eu peguei esse display menor que eu tenho, que ele usa o controlador ST7535, um display de 1,8 polegadas, criei um código no Arduino para ele, no VS Code, e esse mesmo código, sem alterar nada nesse código, eu carreguei ele também para esse display aqui, ó. Então tudo que está sendo desenhado aqui, está sendo desenhado aqui também. Lógico que aqui fica pequeno, porque a resolução desse é muito maior do que do pequeno, né? Então, olha a discrepância de cor. Esse quadrado marrom escuro, que é um marrom meio tendendo um pouco para o vermelho, aqui ele sai bem mais claro. Ele sai um marrom tendendo para o amarelo. Então ele já está não está na mesma tonalidade de cor. Aqui eu fiz um outro retângulo, vai ser muito difícil de ver na imagem, porque ele é um cinza bem escuro mesmo, ó, ele é quase preto, mas é do mesmo tamanho daquele retângulo de cima. E é nessa cor aqui, ó, 0x0841 é o código da cor. E essa mesma cor eu coloquei aqui, olha a discrepância. Lá, enquanto aqui, esse é o correto, esse pequeno. É isso que eu queria mesmo, que confundisse com o fundo. Aqui, ó, ele sai super claro, fica uma porcaria. E isso também acontece nos degradês, ó, esse degradê de laranja, que ele vai escurecendo, ficando meio avermelhado, depois ele vira um marrom bem escuro e se funde com preto. Eu até fiz essas duas linhas cinza aqui para delimitar, deixar claro onde que é os limites do retângulo. Pode ver que no final dela nem dá para ver onde era o retângulo e o fundo preto. E essa mesma cor, olha a porcaria que fica aqui, ó. Começa um laranja de tom diferente, depois ele joga umas aberrações em verde, depois termina na faixa marrom, depois ele já joga o preto puro lá. Estragou todo o efeito do degradê. E isso com a configuração original da biblioteca. Depois que foi corrigido, deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Depois que foi corrigido, olha a diferença. Depois que eu apliquei a correção. Aí lá é o retângulo marrom mesmo, escuro. O quadrado marrom escuro, né? O outro quadrado cinza bem escuro ele acabou fundindo com o fundo. E olha como melhorou o degradê. É uma mudança da água pro vinho, né? E nesse tópico eu relato isso daí tudo. E aonde que é configurado essa questão de gama na biblioteca? É nessa pasta aqui, ó. Quer ver? Você tem a pasta que você salva as bibliotecas do seu projeto. Eu uso o VS Code, mas se você usar Arduino, basta você encontrar a pasta onde as bibliotecas estão salvas e entrar na pasta do TFT-SPI. Aí dentro dela vai ter uma pasta chamada TFT Drivers. Aí você vai procurar pelo controlador do seu display. E no meu é ili 9488, mas é esse o arquivo que chama init.h. Você abriu em outra tela aqui. Você abre esse arquivo. Aqui são todas as configurações que toda vez que o display é inicializado, que toda vez que você energiza ele, o ESP32 tem que mandar esse arquivo de configuração pro display para configurar ele. Toda vez que ele é inicializado, não é uma coisa que fica salva dentro do display. Ele fica na RAM, né, do display. Então tem todas as configurações dos registradores. E o que interessa para controlar a gama é esses dois aqui, ó. É esse comando E0, como é hexadecimal, 0x E0, que é o controle positivo de gama, e esse E1,
que é o controle negativo de gama. Cada comando desse, ele tem uma sequência de 15 bytes, que é esses bytes aqui. Então ele envia o comando e ele fala, ó, eu vou mandar esse comando. E na sequência ele envia os 15 bytes configurando. Depois ele envia esse comando e envia os 15 bytes configurando. Na época que eu fiz essa postagem, eu ainda não sabia como configurar os parâmetros certinhos. Mas aí eu vi que um outro usuário... Eu fiz a postagem inicial, né? E aí vi que demorou um tempo, ninguém respondeu. Eu fuçando mais um pouco e descobri um paliativo que outro usuário indicou. Que consistia em vir aqui, ó, onde está E1, alterar para E0. Aí salva e carrega de novo no ESP. Se eu alterar isso daí, o que ele vai fazer? Ele escreve uma vez os comandos lá do comando E0, depois vai e sobrescreve com outros comandos. Não faz muito sentido, mas funciona. Foi isso daí que fez... Que nessa postagem aqui fez corrigir as cores. Né? Só que assim, isso daqui resolve uns 90% mais ou menos. Ainda fica um pouco distorcido as cores, mas resolve a questão do preto, das cores escuras. Ele volta a exibir bem as cores escuras. Mas pode ver que o amarelo ainda continua desbotado um pouco. Ele não está mais tendendo pro rosa, né? Mas ainda está um amarelo meio desbotado. Então esse daqui já foi. Aí o que acontece? Como que eu descobri que a biblioteca não está usando as configurações? Esse aqui que eu expliquei foi o passo 1 que foi tentado. Agora, se você prestar bem atenção aqui, ó, esses meus valores aqui, 1E, 00, 04, não está igual mais da biblioteca. E eu também não estou mais usando o E0 aqui duas vezes. Agora eu estou usando E0 e E1 do jeito original que era. Por quê? Porque eu abri o datasheet, eu procurei o datasheet do controlador na internet, encontrei, ó, ILI 9488. Aí se você pesquisar aqui no datasheet, ó, Ctrl F, o registrador é E0, né? Vamos confirmar. Ó, E0. Aqui como é hexadecimal, ele usa 0x, mas o datasheet, em vez de 0x, ele usa um H no final. Então vamos colocar aqui, ó, E0, H minúsculo. Enter. Olha lá, controle positivo de gama, página 265. Vamos por aqui mesmo. Aqui já tem tem a mesma, se você prestar atenção, é a mesma tabela. Deixa eu reduzir o tamanho aqui. Deixa eu tirar essas imagens aqui do fundo, não ficar atrapalhando. Ó, se você prestar atenção, ó, lá é o controle positivo de gama, que é essa mesma tabela aqui, ó. Comando E0. Deixa eu puxar mais pra cá, aqui dá pra ver ela inteira. Ó, controle positivo de gama. O comando é o E0, que tá lá, o E0. E os valores de cada byte aqui, ó. Primeiro byte 00, segundo byte 07 e tá os 15 bytes aqui, ó. E o que eu fiz? Eu peguei cada valor desse e substituí aqui. Depois, aqui embaixo já tem o E1. Ó. E1. Nesse meu controlador ILI 9488 está na página 146 do datasheet. E pro E1 eu fiz a mesma coisa, né? Coloquei tudo aqui. E depois eu descobri que tem alguns outros registradores que ele fala que está associado à gama também, que é o E2, E3... E depois, esse aqui não tinha no arquivo original aqui, eu que trouxe, olhando no datasheet. E depois tinha mais dois, aqui ó, B9 e o BA, que é um controle mais fino de cor. Mas esses dois aqui eu testei na prática, não fez diferença, mas de toda forma eu deixei aqui. Então, aí, como eu estava falando, eu copiei esses valores para cá, salvei, carreguei de novo no ESP e testei. Também não ficou muito ok. Aí que eu me dei conta que eu que teria que dar um jeito de ir configurando cada um e ir testando. Só que tem um problema. Cada vez que você mexe aqui, para você visualizar isso no display, você tem que carregar o sketch de novo inteiro
pro ESP32. E isso demora muito, né? Então, como ia ficar inviável fazer isso, o que eu fiz? Eu criei um programinha. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu criei um programinha no Python para ele enviar essas informações para o displays via Wi-Fi sem eu precisar ficar carregando o sketch. Então tá aqui, ó. Como que esse programa funciona? Eu venho aqui na pasta lá da biblioteca, copio aquele arquivo que a gente estava olhando naquela hora, cadê? Aqui, ó. Ctrl C e colo na mesma pasta que está o executável do programa. Vou colar aqui, ó. Colar. Aí eu só renomeio ele aqui para preset.custom. Ele veio parar aqui, ó. Mas é o mesmo arquivo que a gente estava olhando. É o mesmo arquivo. Agora eu vou abrir meu gerenciador que eu criei. Dá um pouquinho de trabalho criar um gerenciador desse, só que depois serve para todos os outros tipos de display também e fica prático, né? E fica viável, na verdade. Então, como que funciona? Quando eu abro esse daqui, ele adota por padrão esses valores que está no meu arquivo preset custom, que é o mesmo arquivo do display que eu renomeei para cá, né? Então, o comando E0, aquele mesmo comando E0 que está aqui, ó, ele cria uma aba para ele, uma aba para o comando E1, depois aqueles outros 4 comandos que eu falei, eu criei também, só que, como eu falei, eu testei variando esses comandos aqui e não fez diferença nenhuma, então basicamente você tem que mexer no E0 e no E1 só. Pode ver que ele está com o mesmo valor, ó, valor padrão, 1E, 0, o último 0F, aqui o E1, os 4 primeiros é 0, depois 22 e 0F. Deixa eu fechar isso aqui. Então, eu vou mostrar como que isso aqui funciona. Deixa eu ligar a câmera aqui que vai mostrar o display. Aqui já na parte de baixo do vídeo eu estou mostrando o meu display. Ele está sem imagem, né? Eu vou carregar uma imagem nele agora, clicando aqui num desses botões. Olha lá. Como que essas imagens foram carregadas para o ESP? Elas estão salvas na LittleFS do ESP32. Eu salvei essas imagens aqui na pasta do meu computador. Deixa eu tirar um pouquinho essa tela para explicar melhor. Aí. Eu tenho 18 imagens aqui que eu peguei a maioria eu peguei da internet, essa daqui eu mesmo criei. Qual é a intenção dessas imagens? É fazer a calibração de cores. Como ela tem bastante cores diferentes, essa daqui eu criei propriamente para isso. Conforme eu for variando lá, eu vejo se as tonalidades estão mais próximas dessa que está aparecendo no computador. E a principal dessas imagens aqui é essa daqui, ó. Você pode carregar, você pode procurar na internet como carregar a imagem para ler o FS, para a partição do ESP, né? E só que como eu achei que não estava muito prático o que o tutorial ensinava, eu criei meu próprio gerenciador. Deixa eu abrir ele aqui, ó. Esse gerenciador lá na pasta, aqui na pasta, ó, ele usa esse arquivo config.ini, aí eu defino só o IP do meu ESP que eu estiver usando, porque o meu ESP32 eu carrego tudo por Wi-Fi, não uso cabo USB nele. Então eu preciso definir, informar o IP dele e a pasta que eu estou considerando, a pasta aqui do computador que eu estou considerando como a pasta raiz. No caso é esse caminho longo aqui. Aí feito isso, eu abro o meu gerenciador que eu criei. E aqui eu já vejo
tudo que está aparecendo nessa janela aqui de cima é tudo que está salvo lá na partição LiroFS. Deixa eu colocar para exibir pasta também. Ah lá. E isso que está em azul são os arquivos. E isso em laranja são as pastas. E aqui ele também informa o espaço total que essa partição minha tem, lá no ESP32, o quanto que está usado e o espaço livre. Aí eu venho aqui, ó, enviar arquivos, seleciono aqueles que eu quero enviar, se quiser enviar só alguns, ó, posso selecionar, se quiser enviar todos, marco todos aqui, menos esse e esse, né? E se for lá em abrir, ele já vai começar o envio. Como já está lá, não vai enviar, é só para demonstrar como que é feito. E por que eu criei esse gerenciador? Tanto porque, como eu estava falando, quando você vai enviar algum arquivo para o ESP32, você quer enviar uma foto só, por exemplo, e já tem alguma coisa salvo lá. Se você fizer enviar só essa foto, vai apagar tudo que está salvo lá, se for do método tradicional de envio, porque ele substitui toda a partição. Agora com esse meu gerenciador não, você consegue enviar arquivos individuais. Se eu quiser enviar só uma imagem, eu envio só ela e não afeta o restante que está salvo lá. Da mesma forma, se eu quiser apagar, selecionar só algumas aqui para serem apagadas, ó, e vir aqui e excluir, ele vai apagar só esse arquivo que eu estou pedindo para apagar mesmo. Então eu criei por causa disso aí, para ficar bem prático, transferir as imagens. Isso aqui era só para mostrar como que eu carreguei as imagens lá. E uma vez carregadas as imagens lá no ESP32, aí por aqui eu consigo avançar e retroceder. Agora eu vou ligar a tela lá. Voltando aqui a filmar o meu display. Vou deixar aqui lado a lado. Pode ver que aqui eu consigo alternar as imagens, né? Então eu vou abrir essa mesma imagem que está sendo mostrada aqui no ESP, eu vou abrir aqui no computador, deixar ela aqui em cima. E aí por aqui eu vou alterando. Eu posso ir alterando alguns valores e clico aqui em enviar ao ESP. Aí ele já altera lá. Olha como já mudou bastante. E as outras imagens servem para ver o que isso realmente afetou nelas. Né? O que afetou nas cores. Por que várias imagens? Porque às vezes dependendo da cor que tem numa imagem, ela demonstra mais que foi afetada do que outra, né? Mas as duas principais para conseguir regular a cor é essa imagem aqui, que ela tem várias faixas bem interessantes de cor, porque às vezes você faz uma regulagem aqui que fica perfeita para algumas dessas faixas, mas para outras já bagunça tudo. Então o grande macete é conseguir fazer um equilíbrio que em todas as faixas fiquem boas. Dá muito trabalho, mas eu já calibrei certinho. Se você zerar tudo aqui, ó. Zerar tudo aqui rapidinho. Enviar o ESP. Olha como ele já muda pra caramba. É essa mesma imagem aqui, ó. Tá no computador. Que tá sendo exibida lá, mas por causa da devido à calibração não tá igual. Não tá adequada. Olha a aberração que fica na tela. Se eu trocar as imagens, olha lá. Já bagunçou todas as cores, tá vendo? Olha a faixa. Tá exibindo quase tudo cinza. O amarelo ele ainda exibe, mas as outras cores. Aí eu tenho esse botão para restaurar aqui, ó, o padrão. E vou mandar de novo. Olha, a mágica. Então é assim, é dessa forma, isso que eu estou mexendo aqui nas barrinhas, ele está alterando aquele arquivo esse arquivo aqui, ó. Esse arquivo que a gente estava olhando, ele estava alterando esses valores. Aí depois que eu encontrar a configuração que fique realmente boa, tanto para o E0 quanto para o E1, aí eu só copio esses valores aqui para o meu arquivo e já era. E salvo lá na pasta da biblioteca.
E aí eu tenho o display calibrado. E aí, como eu falei, dá muito trabalho, mas se o seu display for esse mesmo modelo do meu, tiver com esse mesmo problema de cor, você pode copiar. Você pausa o vídeo e copia esses valores aqui, do E0 e do E1, que aí ele vai ficar calibrado igual ao meu. Feita essa calibração, a cor, cadê o gerenciador aqui? Feita essa calibração, a cor dessa imagem aqui, ó. Pera aí. Olha lá. Pode ver que que essa minha câmera aqui, ela acaba distorcendo um pouquinho a cor, né? Não tem como ficar exatamente igual tá vendo no computador. Mas aqui ao vivo eu tô vendo ela basicamente igual. Basicamente igual essa imagem aqui, ó. Essa imagem aqui, bem alaranjada, eu tô vendo ela muito próxima disso aqui no display. De novo, na minha câmera, ela, na imagem que vocês estão vendo no vídeo, ela tá meio desbotada, mas ao vivo ela não tá desbotada não. Ele melhorou bastante a calibração da cor. E depois no próximo vídeo eu vou explicar por que eu preciso da cor estar o mais fiel possível com a cor que eu estou vendo no computador. Eu vou fazer a demonstração de um simulador de display que eu criei para rodar no computador, que aí todo comando que eu enviaria para o display para desenhar a tela, eu desenho essa tela inteira no computador. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui, é rápido. Não, eu vou ter que procurar onde ele está salvo. Mas ele desenha a mesma tela que seria desenhada aqui no display, ele desenha no computador e eu crio toda essa interface no computador. Depois dela pronta eu envio para o ESP. Então, para isso funcionar, ele tem que ter a fidelidade de cor, de modo que as cores que eu configurar no computador vai ser o que realmente vai aparecer lá, né? Para eu não precisar ficar toda hora enviando a cada pequena alteração que quiser fazer na tela, eu tenho que carregar tudo de novo pro ESP. Para não precisar ficar fazendo isso, eu criei esse simulador de display. Mas isso fica para um próximo vídeo, para isso daqui não ficar muito comprido. Então é isso.